Oiê! E hoje a gente vai falar sobre produtividade. Vou usar aqui na minha roupa de professora de português. Primeiramente, a gente assiste muito Reels, muito conteúdo digital, de que produtividade, a pessoa fazendo milhões de coisas num dia só. Né, amores? Só que a gente não tem, às vezes, uma vida digital em que a nossa vida ela é doméstica. Às vezes a gente trabalha, a gente tem filho, você sai 6 horas da manhã pra pegar o ônibus, você larga a criança na creche antes, você faz um monte de coisa, você fica doida. E aí não dá pra você ficar sendo produtiva, né? Olhando, a pessoa faz pilates, a pessoa tem alguém pra limpar a casa, a pessoa consegue fazer marmita. Gente, às vezes a pessoa nem faz marmita, às vezes a pessoa paga pra outra pessoa fazer marmita, porque ela não aguenta mais fazer marmita, né? Então, às vezes, não é tão lindo como a gente pensa. O que é produtividade, para começo de conversa? Você tem apenas 24 horas num dia. Às vezes você tem 5 horas de sono, às vezes você tem 10 horas de sono. Então, você tem que tirar dessas 24 horas as suas horas de sono. De sono ali que você tá tendo hoje, que você queira melhorar, ou que você tá tendo em excesso, você queira diminuir. Deixa. Não, só que se você dorme 5 horas e você quer dormir 6 horas, pelo amor de Deus, não vá de 5 para 6 de uma vez. Faz 5 horas e meia de sono na primeira semana, depois você vai fazendo progride, né? Progride é bom, né? Procede, continua com a ideia. Se você tá fazendo 10 horas de sono e você quer fazer 8 horas de sono, 7 horas de sono, pra conseguir, sei lá, estudar pra um concurso, às vezes fazer alguma coisa diferente, né? Acordar mais cedo pra ir pra academia, você não pode, do dia pro outro, parar de dormir 10 horas e começar a dormir 8 horas. Claro, tem questão da disciplina, você ficar com aquela ideia na cabeça e fazer aquilo. Só que se você tem uma convivência muito grande com pessoas, você surta, você olha pra pessoa e fala, Cacá! Você fica assim com as pessoas, bem fofo, bem meigo. Então, quando você vai elaborar um plano de aumentar ou diminuir a carga horária de alguma coisa, você tem que começar por meia hora num dia. Sei lá, 10 horas, você coloca 9 horas e meia apenas. No outro dia, 9 horas e 45. Entendeu? Um dia você faz uma meia hora e no outro dia você dá metade desse tempo a mais. E aí você vai indo. Ó, tá, hoje eu já descansei um pouquinho mais. Amanhã, sei lá, amanhã eu vou, né, fiz essas 9 horas e 45 horas de sono. Beleza. 9 horas e 45 minutos de sono, beleza. E aí depois no outro dia você vai 9 e meia, beleza. Entendi que eu saí dos 10 pro 9 e meia sem surtar com ninguém. Aí você vai indo progredindo, você vai progredir, vai dar certo. Só vai com calma, senão eu sou uma pessoa extremamente estressada, eu sou chata, eu reclamo muito. Quem abriu aqui outro vídeo do canal sabe que eu reclamo de tudo, tudo assim, eu odeio. Uma hora eu vou procurar um diagnóstico pra mim, que isso aqui não é normal não, mas vamos focar. 2. A gente sabe que nessas horas de sono, sei lá, vamos supor que você tenha escolhido 7 horas de sono. Beleza. De 24 horas no dia, a gente tem agora 17 horas. Então você não tem 24 horas, 30 horas no dia, que nem sou coach da internet. Você só tem 17 horas. Olha que legal! O tempo que você toma banho, o tempo que você tem pra comer, o tempo que você tem, sei lá, pra buscar seu filho na creche, fazer aquele trajeto, o tempo que você tem de qualidade, o tempo que você, sei lá, se olha e fala assim, eu quero ficar um pouquinho na internet hoje, não vou sair. Às vezes tem um compromisso grande que é com a sua novela. Você não quer tirar a sua novela do seu compromisso ainda. Mas futuramente você dá um jeito nesses seus planos, mas primeiramente vai com calma. O que a gente faz em relação a isso? A gente sabe que o trajeto da escola do meu filho é 15 minutos. Beleza, então, ida e volta, 30 minutos. Então não tem 17 horas para estudar no dia. Eu tenho
umas 16 horas ali livre, tirando suas responsabilidades. Eu tenho cabelo loiro. Então, assim, eu sei que um dia sim, um dia não, eu levo 2 horas pra lavar o cabelo. Fazer chapinha, fazer escova, fazer pentear, passar creme. Demora muito. Muito é horrível isso aqui eu tô. Ah, e depois quando você pintar de preto de novo, vai virar a mesma coisa. Pela primeira vez ele tá bonito, ele nunca ficou bonito. Então, é uma questão feminina. A gente sabe que as mulheres provavelmente têm menos tempo pra se arrumarem do que os homens. Exatamente. As mulheres elas têm menos tempo pra se arrumar do que os homens. Elas precisam de mais tempo pra se arrumar, né? Então, assim, proporcionalmente. Então, assim, a gente precisa, sim, entender que você um dia sim, um dia não, você vai fazer os cabelos. Outro dia você vai pra academia. Outro dia você tem que entender ali que dessas suas 16 horas, 2 horas é, sei lá, você se arrumar, fazer alguma coisa que você não quer deixar da sua vida. Então você só tem 15 horas. Caramba! Você vai pro trabalho, às vezes você trabalha 12 horas por dia. Na minha jornada de trabalho eu trabalhava 6 por 1. Então eu trabalhava 9 horas por dia, né? E gente, tava horrível, porque assim, ó, às vezes tinha dias que eu acordava 4h30 da manhã, colocava a máquina pra lavar roupa, a gente saía umas 5h50 de casa. Eu chegava na loja provavelmente sempre mais cedo, né? Porque tinha assim coisa pra fazer. Às vezes tinha que sair de capa de chuva, que a gente é de moto, então tem que desbuchar a capa de chuva, tudo leva muito tempo. Eu comia alguma coisa ali, né? Que depois eu não parava nem pra comer. No intervalo não tinha intervalo. Então, assim, o meu dia começava ali umas 4h30 da manhã. 4 horas da tarde eu encerrava meu trabalho na loja. 4 horas da tarde eu encerrava meu trabalho na loja e fazia minhas coisas. Depois, às 6 horas, eu voltava a trabalhar de novo. E meu dia seguia sempre umas 11 horas da noite. Tinha dias que eu chegava em casa de verdade, 1h da manhã, pra acordar às 5 horas, né? Então, não tinha tempo pra fazer essas coisas. E assim, fica entre nós. Você não tem um dia da semana de qualidade, você não tem um horário de qualidade. Eu não tinha pra onde ir daquele horário ali. Ah, Eduardo, vai fazer alguma coisa. Cara, se eu fazer alguma coisa, eu vou gastar 500 conto na rua. E já tem uma fatura pra pagar desse valor. Então não adianta ficar. Eu ia passear, eu ficava na minha loja. Tinha dia assim, aconteceu já da gente ficar das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Da minha loja. Esperando meu marido me buscar. Porque a gente morava 17 quilômetros e não tem um Uber pra vir aqui me largar. Então, você não tem aquele tempo de qualidade pra você. A gente trabalhava em 2 lugares, a gente cansava. E aí a gente não parava um minuto do dia pra fazer nada que a gente gostava. Quando eu saí da Panvel, do meu antigo trabalho, eu tive mais tempo e parece que eu recebi mais oportunidade de dinheiro, mesmo financeiramente, do que quando eu tava trabalhando. Porque quando eu tava trabalhando, eu tinha muita energia. Eu queria aprender muita coisa, eu queria fazer muita coisa, mas aquele ambiente em que eu estava, eu já tinha esgotado todas as possibilidades de aprender alguma coisa. E para subir de cargo, ia resolver, sei lá, R$ 200 a mais no mês. Um salário de 1.500, pensa. Fala assim, nossa, bacana, né? Então, eu já tinha uma rendinha extra antes, e aí eu só atirei a rendinha. Hoje eu trabalho só com isso, às vezes me dá mais dinheiro do que aquilo lá. Então, pra mim, valeu bastante a pena. A gente sabe que não é tão fácil assim. Eu tenho a questão que meu marido trabalha, que ele segura as contas de casa, se precisar. Mas nem sempre a gente consegue ter uma vida produtiva do jeito que a gente queria. Eu tô ficando sedentária, eu tenho preguiça, eu não tinha, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada. E aí eu botei na minha cabeça, alguma coisa eu vou ter que fazer, né? Porque tu passar o dia todo só pensando em pagar o teu sustento, não vai sustentar a tua vida.
não vai te sustentar pro resto da vida, tu não vai ter aquele pique pro resto da vida, então eu preciso providenciar alguma coisa em que a longo prazo eu consiga tirar, sei lá, um mês de férias, consiga relaxar futuramente. E aí, isso aqui é assunto para outro vídeo, né? A questão de o que tu vai fazer com a tua vida, será que vale a pena? Isso aqui tá tudo anotado no caderno, tá? Que eu tô falando, então, basicamente isso aqui. A gente não pode se comparar, às vezes, com quem tem uma vida diferente da nossa. Se você não tá conseguindo fazer alguma coisa, às vezes, sei lá, você só consegue dar mamadeira pro seu filho de manhã, levar ele pra escola, você sai com os cabelos de em pé, você sai com uma bolsa aqui, sapato lá. Gente, você tá fazendo o seu possível. Não dá. Criança é uma coisa que você tem que ter tempo mesmo. Eu ia dar aula particular e assim, tu senta, tu olha e fala assim, olha, essa atividade, ela dura 1 hora. Não, aquela atividade dura 3 horas. 3 horas, né? Então, assim, claro, a minha questão era criança especial. Mas você levava 3 horas pra fazer uma coisa, você olhava pra pia, tinha louça, você olhava pro banheiro, tava por limpar, você olhava pros vidros, tinha que limpar, né? Então, você não consegue se organizar pra tudo ao mesmo tempo, então você tem que decidir sua prioridade. Você sabe que seu filho, fiz lá uma planilha. E na planilha tava, olha, limpar o banheiro em 30 minutos. Você nunca consegue limpar o banheiro em 30 minutos, nunca. Porque você para pra fazer 15 contos e numa hora dessa você perde a paciência. Você para pra fazer academia, você não vai 2 dias na semana porque tava chovendo. Você vai fazer tal coisa, não dá porque, sei lá, acabou alguma coisa, você teve que passar no mercado hoje, aí teve que se enrolar, e teve que ir lá, tem um monte de problema. Seu parente ficou doente, você tem que ver ele, você tem que fazer um monte de coisa. Então essa questão de organizar horário por horário, sendo que a maioria das coisas na sua vida não determinam de você, né? Mas a fulana na internet consegue juntar, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, por que eu não consigo? Fulano na internet, cara, fulano na internet eu só. Oi, tudo bem? Eu quero uma babá hoje. Pronto. Você não tem uma babá. Então, às vezes, conseguir mais dinheiro sana o seu tempo também. Você consegue pagar uma babá, você consegue pagar um horário para você estudar, um transporte para otimizar seu tempo. Então, às vezes você quer a prioridade. Esse canal aqui é bem de desabafo, é bem de falar assim, ó, só trovar mesmo. Trovar mesmo. Às vezes o seu tempo você não vai conseguir otimizar tudo. E tá tudo bem. Mas você tem que estar sempre pensando que como é que você pode investir hoje para amanhã depois você conseguir ter um retorno disso. Sei lá, guardar um dinheiro, sei lá, estudar alguma coisa para amanhã depois estar formada, né? E hoje você pode fazer alguma coisa para mudar futuramente. O que você está fazendo hoje para mudar futuramente? O que realmente vale a pena? É isso aí, beijo.